Todos os trabalhos que eu já tive. Hoje vou-vos contar quais foram, os que eu gostei mais, os que eu gostei menos, o que é que fiz em oficiais e não oficiais. Tudo isto enquanto me maquilho. Vamos lá ver se eu não me perco. Oi, o meu nome é Daniela, tenho 31 anos e atualmente estou a viver no Luxemburgo. Vou começar por prender o meu cabelo, porque senão isto vai dar asneira. Qual foi o meu primeiro trabalho? Estou a aplicar este La Roche Cicaplast Balm B5, que é bom para quem tem a pele mais... se eu cá precisasse mais de hidratação. E o meu primeiro trabalho, assim, não oficial, porque eu recebi para o fazer, mas não era aquele trabalho contínuo, com descontos e assim, foi como promotora de vendas num supermercado durante 2 dias. Eu na altura quis fazer para ganhar algum dinheiro, só que depois quando descobri o que era eu fiquei, não queria. Era uma coisa assim um bocado humilhante. Vocês sabem aquele boneco da Comfort, da marca de amaciadores e assim? Aquele boneco tipo de farrapos, foi para me vestir de mascote da Comfort. Isto aqui é o meu protetor solar da Isin, para quem tem pigmento escuro na pele. E então, aquilo foi um bocado humilhante, porque eu estava vestida com aquilo, com uma cabeça enorme e tudo. Sabem como quando vão à Disney e tem um Mickey, etc? Pronto, era tipo assim, mas pensem, num supermercado, onde existe probabilidade de ter muita gente conhecida e vestida assim. E na altura eu era mais jovem, né? E então eu tive muita vergonha, eu só fiz mesmo porque já tinha-me comprometido, né? E tinha que ser. E foi para ganhar, assim, sei lá, uns 30 euros em 2 dias. Uma coisa assim ridícula para a figura triste, para a figura ridícula que estava a fazer. Depois disso, o meu segundo emprego foi como estagiária de comunicação, mais ou menos, numa empresa de arquitetura. O que eu não costumo dizer a ninguém é que essa empresa de arquitetura era minha e do meu irmão. O meu irmão é arquiteto e ele criou a empresa. Eu era sócia e eu estava a tentar fazer a estratégia de comunicação da empresa. Esta é a base da L'Oréal True Match. A minha cor é 2N e tem um efeito assim mais hidratante, não é aquele efeito mate. Ai, porquê que eu espalhei com as mãos? Estava distraída. Eu gosto de passar com um pincel. Vou passar com um pincel. Então, como estava a dizer, não correu muito bem, né? Porque eu não tinha experiência, tinha acabado de me licenciar em comunicação, a empresa estava a acabar de começar e então foi um bocadinho, bastante, mal sucedida e por causa disso acabei por depois ir para um terceiro trabalho. Também não foi uma coisa assim certinha, foi a apanhar framboesas. Na altura era maio, acho eu, exato, era maio, e eu andei cerca de 1 mês e meio a apanhar framboesas. Era um trabalho um bocado chato porque era muito calor dentro de uma estufa e depois lembro-me um dia que esteve imenso vento, mesmo muito frio, muita chuva. Até pedi à minha mãe para me levar uma camisola lá porque eu estava a morrer de frio. E então também não foi um trabalho assim, lá essas coisas. E pronto, era fácil e não era porque tinha que andar com umas luvas, senão picavam-se a apanhar as framboesas, mas agora já percebo um bocadinho do assunto. Uma parte boa era quando as framboesas estavam assim um bocado sem os gominhos, que não estavam boas para vender, aquilo depois podíamos trazer embora ou comprar a um preço reduzido. E então nessa altura com imensas framboesas. Esta não é uma maquilhagem nada de especial, é só uma maquilhagem básica do dia a dia que eu costumo fazer e tenho a cara cheia de marcas de acne. Então também é para disfarçar um bocadinho. O quarto trabalho e emprego a sério foi como assistente administrativa numa empresa de produtos médicos não ativos. E vocês perguntam, o que é isso? É o corretor de olheiras da Maybelline que está mesmo a acabar. Já nem consigo ver qual é que era a minha cor, porque isto já está mesmo nas últimas. Eu gosto de aplicar uma cor assim mais escura para neutralizar a cor da olheira e depois é que ponho uma mais clarinha para iluminar. Uma empresa de produtos médicos não ativos é uma empresa que vende basicamente tudo o que é de hospital, de coisas médicas, mas sem ser medicação, ou seja, campos cirúrgicos, luvas, compressas, essas coisas todas. Eu estou a usar o kit de pincéis da Real Techniques, este aqui é o mais pequenino, e o que eu usei antes é este assim mais gordinho, o Expert Face Brush número 200 e este aqui é o número 402, Setting Brush. Então basicamente o que eu fazia lá era a parte de vendas, era como se fosse comercial, digamos assim, mas eu não tinha a função de impingir nada a ninguém. Eu estava no departamento de grandes quantidades
Então, nós só éramos contratados por empresas ou hospitais, etc., que queriam fazer encomendas em grandes volumes. Não vendíamos, por exemplo, uma caixa de compressas, para vocês terem uma noção. Nós tínhamos um catálogo em que tinha a quantidade mínima para ser vendida no departamento de grandes quantidades e nós só aceitávamos encomendas dessa forma. O trabalho não era mau, mas o ambiente não era assim lá essas coisas. E o chefão era assim um bocado... gritava connosco, por exemplo, estávamos lá assim num open space e de repente ouvíamos assim: Daniela! Era ele lá ao fundo, parecia a minha mãe: Daniela Alexandra! Só faltava-me chamar Daniela Alexandra, para ser como a minha mãe quando eu era criança. Então não era assim o ambiente ideal para se trabalhar, era uma empresa familiar e então era assim à moda antiga, o homem era mais velho, então era mesmo... parecia que estávamos no exército. Para terem uma ideia do quanto eu gostei, trabalhei lá durante 5 meses, sendo que comecei a meio de junho e em setembro já estava a planear como é que ia sair. E isso leva-nos ao próximo trabalho que eu tive, que foi assistente de bordo. Eu, em setembro, como estava a dizer, fui a um evento que havia em Lisboa e o meu amigo com quem eu fui trabalhava como comissária de bordo. E nós encontramos outras pessoas que trabalhavam com ele. Isto aqui é o bronzer da Shiglam, a marca da Shein. Isto é na cor Golden Sun. E eu aplico o mesmo pincel da base. Então, ao conviver com essas pessoas lá, ao falar com elas, eles estavam-me a dizer que talvez eu me enquadrasse nessa profissão e talvez gostasse. E eu comecei a pensar, se calhar, e estavam abertas candidaturas espontâneas. Podíamos mandar candidaturas espontâneas para a TAP. Eu já me tinha candidatado antes para a Emirates e para a Ryanair e para a iFly e ninguém me aceitou. Fui chamada. Aquilo é todo um processo de seleção que demora imenso tempo. Vou aplicar também um bocadinho de blush na mesma da Shiglam. E se vocês estiverem a achar que eu estou a fazer figura ridícula, é porque eu não me estou a ver ao espelho, eu estou só a olhar para a parte traseira do telefone e não consigo ver nada. Então é por causa disso. Mas fiz todo o processo de seleção da TAP, acabei por ficar, correu lindamente, quer dizer, não correu lindamente, na formação eu fiquei doente, então não passei na primeira fase do exame prático. Todos os teóricos passei logo, mas a parte prática eu estava muito doente e então não consegui estudar em condições, então passei só na segunda fase, digamos assim, que eles dão uma segunda oportunidade e eu passei nessa segunda oportunidade. Adorei o trabalho, achava incrível, também pelas facilidades que tínhamos, né? Porque depois tínhamos facilidades de passagem, ficávamos em hotéis que eram bons, com um pequeno almoço, podíamos conhecer sítios diferentes, então tudo isso ajudava a que eu gostasse muito da profissão. Depois também a parte a bordo, conhecíamos sempre pessoas diferentes, trabalhávamos com pessoas diferentes, tem as vantagens e desvantagens, né? Porque às vezes se gostássemos muito de uma pessoa, podíamos não voltar a trabalhar com ela tão cedo. E se não gostássemos de outra pessoa, às vezes é que nos calhava mais vezes a mesma que a gente não gostava. Por isso tem as suas vantagens e desvantagens. Trabalhar com o público também, como vocês sabem, também tem as suas desvantagens, né? Então agora imaginem, numa empresa como a TAP, que as pessoas estão sempre a falar mal e por causa dos atrasos, etc, etc. Isto aqui é o corretor da Essence, Stay All Day, e é então mais clarinho para iluminar a zona da olheira. Eu estou a tentar olhar um bocadinho ali para o espelho que eu tenho à frente, mas acho que isto não está a correr assim muito bem. Então, como as pessoas estão sempre a reclamar da TAP e dos atrasos e etc., às vezes não era muito fácil quando as pessoas chegavam a bordo, não estavam assim de grande humor. Vou meter a minha esponjinha, dizem que é melhor. Então, às vezes não era a coisa mais fácil do mundo de trabalhar com o atendimento ao público na TAP, porque eles nem sempre estavam de bom humor, pois às vezes já se chateavam em terra com o pessoal de terra e já chegavam ao avião mal dispostos connosco e nós não tínhamos culpa, né? Apesar de ser da mesma empresa, a culpa do que tinha acontecido não era nossa, não diretamente, né? Então às vezes também tinha esse não, mas no geral eu adorava o emprego. Mas o que é que aconteceu? Foi na altura da pandemia, todas as pessoas que trabalhavam lá que não eram efetivas acabaram por ser mandadas embora, não foram renovados os contratos e eu não fui exceção. Ao ficar sem o emprego, eu estava de casamento marcado, o meu marido, agora marido, já vivia cá no Luxemburgo, isso é outra história, outra longa história, mas o meu marido já vivia cá no Luxemburgo, então
não fazia sentido eu ficar em Portugal ou ele ir para Portugal sendo que eu estava sem trabalho. Então eu vim para cá, para o Luxemburgo. E isso leva-me então ao meu 6º trabalho, que foi de assistente administrativa numa empresa de aviação privada aqui no Luxemburgo. Basicamente foi a combinação da minha experiência já de assistente administrativa com a experiência da aviação. Fui substituir uma pessoa que estava de licença de maternidade numa empresa de aviação privada. A empresa é essa que opera ou operava, na altura em que eu trabalhava lá, o avião do Cristiano Ronaldo e de outras pessoas assim grandes. Mais uma vez, o trabalho não era mau, o problema foi que eu estava a fazer o trabalho que antes era de 2 pessoas, eu estava a fazê-lo depois sozinha, não tinha contrato efetivo e eu queria comprar casa, eles não me davam certeza de efetivar, depois eu também queria ser aumentada porque estava a trabalhar muito e eles também não aumentavam, então eu comecei a procurar outra coisa e fui para o meu trabalho anterior, que era Client Relationship Administrator, que é um nome bonito para assistente administrativa, numa das 4 maiores empresas da área financeira do mundo. São conhecidas pelas Big Four. Este bronzer que eu acabei de aplicar é o da Helena Coelho, da Aura, que já está coitadinho pelas ruas da amargura. E agora vou aplicar o blush da Aura também, da Helena Coelho, que tem uma pigmentação incrível. Tem que se até ter cuidado porque senão fica-se too much. E eu candidatei-me para uma vaga de comunicação, mas não fiquei. Disseram que tinha outra pessoa que se enquadrava melhor e então eles é que me sugeriram para essa vaga de administrativa e eu aceitei porque ia ganhar mais e condições melhores do que o emprego que eu tinha. E era um contrato efetivo e eu, como queria comprar a casa, dava-me jeito. Então aceitei e no início correu super bem. Eu estava mais ligada à parte de imigração. Tratávamos da parte de pessoas conseguirem vistos de trabalho, de residência aqui no Luxemburgo. Só que depois, quando eu engravidei e saí de licença de maternidade, quando regressei, a equipa já não era a mesma. As pessoas que estavam lá a trabalhar na altura, a maioria das chefias já não estava lá. E então, o que tinha sido antes combinado, isto aqui é o pó matificador da Essence, na cor 10, Light Beige. Então, basicamente, o que tinha sido combinado antes com aquela chefia, como elas tinham saído, entretanto, foi-se e eu perdi a minha função. A minha função foi dada à pessoa que me foi substituir enquanto eu estava grávida. A promoção que tinha-me sido falada também foi dada a essa pessoa que me substituiu enquanto eu estava grávida, que substituiu mesmo. E então depois, entretanto, eu fiquei um bocadinho ali, sabem, aos papéis, sem gostar do trabalho que estava a fazer. Isto é o iluminador da Aura também, que está coitadinho, mas olhem, isto tem que ser bem espalhado, que eu já não utilizava há muito tempo. E isto tem um brilho, meu Deus! Mas pronto, basicamente, depois disso, entretanto, ficou assim um bocado uma situação chata, eu não estava a gostar do trabalho. E isso leva-me ao trabalho que eu estou a fazer agora, que é de criadora de conteúdo digital, aqui no YouTube e no Instagram. Eu tenho tentado me aplicar um bocadinho nisso. Tenho tido até um resultado bom, ainda não é nada assim de especial, não é? Não tenho campanhas publicitárias, etc. Mas também, de qualquer das formas, tem sido bom. Enquanto eu não encontro um trabalho melhor do que tinha antes, que gosto mais, porque eu gosto de falar, gosto de comunicar, e no trabalho que eu estava a fazer antes era tudo assim muito burocrático e eu não gostava. Isto aqui é um lápis de sobrancelhas da D&M, mas existem diversas marcas e eu por acaso gosto muito do efeito que dá, porque eu já fiz microblading, mas entretanto agora já está assim a desaparecer. E então basicamente o trabalho que eu estou a fazer agora aqui ajuda-me, isto é um lápis de iluminar em baixo da sobrancelha da Essence, Highlight Eyebrow Lifter. O trabalho que eu estou a fazer aqui ajuda-me a desenvolver muitas skills para um próximo emprego e mesmo para a vida, porque a nível de comunicação estou a praticar muito, porque estava um bocado enferrujada. Ao falar aqui com vocês já estou a praticar. Também me ajuda com resiliência, organização, a criação de roteiros, saber trabalhar um bocadinho com SEO. Então, ou seja, ajuda-me mesmo na minha própria área que eu estudei a praticar um bocadinho mais.
E é uma coisa que eu gosto de fazer porque eu gosto de falar, então por isso é que eu também vim para aqui para o YouTube, porque eu gosto de falar muito e no Instagram acaba por ter que falar só um bocadinho, coisas assim muito curtas, e eu às vezes falava demais e então depois ter que condensar aquilo tudo em vídeos pequeninos acaba por ser muito difícil e o vídeo até nem fazer muito sentido, então por isso é que tenho estado um bocadinho aqui também no YouTube e claro, para também ter uma segunda fonte de rendimento, porque agora não estou a ganhar dinheiro nem com uma coisa nem com outra, mas se eventualmente crescer no número de seguidores e no número de subscritores do YouTube, posso conseguir fazer disto uma segunda fonte de rendimento e pode até dar certo, quem sabe. Eu no início deste ano não tinha nada, por exemplo no Instagram tinha 1500 seguidores, nem isso. Em abril ainda tinha 1700 e um dia lembrei-me e pensei, vou começar a fazer isto a sério. E olhem, empenhei-me e está até a correr bem. E eu gosto muito, sempre gostei. Olhem, eu gosto muito deste lápis, que é da Maybelline Superstay Ink Crayon. E aguenta muito bem e eu gosto muito da cor. Já acabei com um, este está por insertar. Este é o Lead the Way, o número 15. E eu gosto mesmo muito, por isso é o que eu vou pôr agora. Mas antes disso, vou aplicar este lápis, que é da Catrice, para fazer contorno. É na cor Manhattan. A Plumping Lip Liner. E além disso, há outras coisas que eu também já fiz até hoje. Mas agora vou aplicar com um espelho, porque não sou capaz de fazer sem um espelho. Fora esses trabalhos, também já trabalhei muito, por exemplo, no campo. Como é que as influencers conseguem fazer isto tudo ao mesmo tempo? O lápis já está, não consegui fazer a falar e a pôr. Mas como eu estava a dizer, já trabalhei muito no campo. Os meus pais têm uma quinta que não dá lucro nenhum, só dá trabalho. Mas nós trabalhamos sempre muito no campo, ou seja, já tenho uma experiência também de agricultura. Além da agricultura, também sou mãe e cuido da casa, então é como se fosse doméstica e educadora de infância. E cozinheira também, porque eu cozinho também muito, então além disso, cozinheira. E depois, quando comprámos o nosso apartamento, fizemos também a reforma. O meu sogro e outro senhor fizeram aqui algumas coisas, mas assim depois as coisinhas mais de acabamento e pintar e não sei o quê, fui eu e o meu marido, então também já tenho um bocadinho de experiência de construtora civil. E uma vez os meus pais fizeram um terraço lá em casa e contrataram um senhor e eu andei a assistente dele, por isso também tenho experiência de servente de construção civil. E no meio de tudo isto tudo, esqueci-me de uma coisa. E eu, enquanto perdi o emprego como assistente de bordo e até vim para Luxemburgo, trabalhei durante 1 mês e meio ou 2 a servir às mesas numa pizzaria na minha terra. Mais uma experiência, ou seja, eu já fiz imensas coisas, não tenho medo de trabalhar, mas claro que hoje em dia gostava de fazer coisas que me motivem, né? Assim, algo mais de comunicar com as pessoas, algo mais interativo, né? Mas se tiver que ser outra coisa qualquer, olhem, que remédio. O que acham? Gostam de ver assim? Eu gosto muito, por acaso. Agora vou só curvar as minhas pestanas, porque elas são muito retas, apesar de até serem gordinhas, são muito retas. Então, se eu tivesse que escolher de todos os trabalhos que eu já tive, aquele que gostei mais era o de assistente de bordo, mas hoje em dia também seria difícil, né? Porque tendo um filho, a logística já é outra e já era mais complicado. Eu gosto desta máscara da Essence, Get Big Lashes, que é de dar volume. Então, ser assistente de bordo foi um emprego que eu gostei mais, mas talvez também pelas condições que eu tinha naquela empresa. Se calhar se fosse numa empresa só de idas e voltas, talvez também já não... Eu gostava, mas já não era a mesma coisa, né? Não sei. Gostaria também de trabalhar na área de comunicação, mas como não tenho experiência quase nenhuma, ou nenhuma, sempre que me candidato não sou chamada. Agora, um bocadinho de finalizador da Catrice Blend Plus Bond Setting Spray Seamless Finish Natural Look Hydrating, é efeito hidratante. E ficaram um bocadinho a par das minhas profissões e trabalhos em geral. Se quiserem saber um bocadinho mais também sobre a minha vida aqui no Luxemburgo, e eu respondi algumas perguntas aqui num vídeo que eu vou deixar aqui no card, não sei se é deste lado ou deste, vai ser algures. E digam-me nos comentários o que acharam da Anitta 1001 Profissões, Daniela 1001 Profissões, e se alguma destas coisas que eu já fiz vocês gostariam de fazer também. Olhem, o look final está assim, da maquilhagem. Agora já posso gravar mais videozinhos
de criadora de conteúdo aqui das redes sociais. Se gostaram, não esqueçam de deixar o vosso gosto e subscrever, caso ainda não subscrevam. E vemo-nos na próxima semana. Beijinhos!